Bom dia, meu senhor, minha senhora tricolor, meu jovem tricolor, como vai vocês? Primeiro eu queria falar por que eu não fiz o vídeo pós-jogo diretamente. Primeiro que eu tava muito puto. E aí, era Dia dos Namorados. E eu não queria terminar o Dia dos Namorados na minha casa aqui, num clima chato, porque eu ia vir pra cá, ia explodir, ia sair daqui puto, ia dormir puto. Então eu escolhi ficar com a minha mulher. Tava frio pra cacete, tava 9 graus. E aí eu preferi ficar quietinho, né? Pelo menos curtir alguma coisa boa no meu dia. E um outro motivo era que eu queria ver se eu acordava hoje com uma notícia boa. Com uma notícia de caiu o técnico Zubeldia. Enfim. Só que foi um pouco diferente. Eu acordei com o Eduardo Afonso dizendo: olha, o técnico Zubeldia não cai e o elenco entra de férias e volta dia 26. É isso mesmo que você ouviu. Olha, a gente vai cair. A gente vai cair. Porque essa diretoria, esse bando de vagabundo, esse bando de verme, esse bando de como é que eu posso dizer? Como é que é o nome disso? Vírus. Esse bando de vírus que adoece o São Paulo Futebol Clube não tem noção. Não tem noção. Essa diretoria é a mesma coisa que merda. Fede. O diretor de futebol do São Paulo é nada mais, nada menos do que um lixo. É isso mesmo. E eu não tô falando a pessoa, porque eu não conheço a pessoa, não. Tô falando o profissional que não dá pra chamar de profissional. Porque era literalmente um conselheiro que já foi jornalista e não tem porra nenhuma de algo técnico, algo profissional pra ser diretor de futebol. E isso é culpa do presidente, do nosso presidente, que é outro lixo. Que esse é marqueteiro. Ele serve pra fazer blog. Ele serve pra fazer vender coisas. E esse cara, ele tem um objetivo claro de acabar com o São Paulo e vender o São Paulo. Porque se ele tiver outro objetivo, ele tá completamente errado. Esses caras estão destruindo o São Paulo Futebol Clube. A Independente é conivente com isso. Não adianta agora o Baby vir fazer videozinho, jogo após jogo, mostrando sua insatisfação, quando o torcedor está mostrando essa mesma insatisfação desde janeiro. É um absurdo. Olha, galera, o negócio é o seguinte, tá? Desde o jogo contra o Palmeiras,
que a gente perdeu pro Palmeiras e saiu do Paulistão, a torcida já falou, tchau Zubeldia, não dá Zubeldia. E essa diretoria de vagabundos falou, não, vamos continuar com o Zubeldia, que agora ele vai ter um tempo pra treinar, e aí a gente entrega uma coisa melhor no Brasileiro. O sinal foi contra o Sport. Depois de 20 dias de treinamento, este técnico, que é um frouxo, que é um incompetente, que ele não sabe treinar o São Paulo. Ele pode saber treinar time pequeno, não o São Paulo. Esse cara mostrou que ele era tudo menos técnico do São Paulo. Então, a partir dali, o torcedor que já sabia, teve certeza de que nós não poderíamos mais continuar com o Zubeldia. E o que a porra da diretoria faz? Continua com o Zubeldia. E agora o torcedor tá começando a pegar raiva de André Hernan, tá começando a pegar raiva de Eduardo Afonso, tá começando a pegar raiva de Gabriel Sá, tá começando a pegar raiva de todos os caras que informam a torcida dessas decisões de merda. Porque a diretoria não fala. Quem fala são os porta-vozes. Essa diretoria omissa, ela bota em cima do jornalista. Ela fala assim, olha, André, a gente não vai tirar o Zubeldia, tá? Pode falar aí, pode falar aí. Esses filha da puta não aparecem. São tudo um bando de frouxo que usam o São Paulo Futebol Clube. Esses caras que estão destruindo o São Paulo ainda querem perpetuação do poder. Eles simplesmente, eles não são profissionais de falar assim, olha, isso daqui não é meu, não é a minha empresa. Então, eu vou fazer planejamento pro tempo que eu ficar aqui. O tempo que eu ficar aqui, eu vou fazer tal coisa. Esses bandos de filha da puta, o que eles fazem? Eles pegam, fazem a cagada toda no primeiro mandato, a torcida omissa fica quietinha, porque ganhou um títulozinho, falar que não é campeão de nada, tudo. Agora eu sou campeão de tudo. Enquanto isso, São Paulo tá devendo 1 bilhão. Aí pega atrás de um técnico que é fraco. O cara teve um começo inexplicável e depois foi pra vala. E hoje tem jornalista igual o Mauro César, que, cara, eu gosto do Mauro. Eu acho que ele é contundente em várias coisas. Só que o cara é flamenguista, meu irmão. Ele, no âmago dele, ele não consegue ver certas coisas. Então, o que ele fica falando? Não, porque o Zubeldia, vocês têm que lembrar, o Zubeldia ficou em sexto no Brasileiro. O Zubeldia levou o São Paulo à semifinal da Libertadores. Porque o Zubeldia não sei o quê. Cara, o Zubeldia só ficou em sexto no Brasileiro porque ele fez um começo inexplicável. Ele pegou um time que ainda estava redondinho do Dorival, que o Carpini tentou destruir e não conseguiu. Aí ele chegou ofensivo, que é o jeito que o São Paulo joga, que é o jeito que o São Paulo montou o seu elenco, pegando ponta, pegando meia, pegando não sei o que, pro time ser ofensivo. E quando ele foi ofensivo, a gente ganhou. Esse cara ficou frouxo. Começou a fechar casinha, começou a fazer merda. Não tem evolução no São Paulo. Tem o contrário. A gente está evoluindo para pior. Gente, não dá mais. A diretoria está destruindo o São Paulo.
Esse técnico, ele vai acabar com o time. E aí eu vou ter que entrar, porque eu não fiz vídeo ontem, mas eu assisti algumas pessoas. E eu preciso deixar claro uma coisa. Quando o São Paulo perde, essas pessoas elas surtam, igual eu tô fazendo, só que com a cabeça quente, começa-se a falar muita merda. E eu não vou falar merda. Eu vou falar a real aqui. Muita gente ontem falou assim, não, porque o erro é todo mundo. O time não tá entregando nada. Mas, gente, é claro que não vai entregar nada. Porque não tem treinamento. Nós não temos treinador. Quando esse time, com exceção de poucas peças, né? Porque agora a gente tá falando de um time que tá sem os titulares. Mas quando tinha o titular, tava igual, amigão. Quando tinha os titulares, tava igual. Não tava entregando tudo. Quem botou isso na sua cabeça são esses caras que protegem a diretoria, que eles protegem tanto, faz tanto tempo, que eles já estão vivendo na própria mentira, na própria ilusão que eles criaram lá atrás. Porque na cabeça desses caras não, quando voltar Lucas, quando voltar Oscar, quando voltar não sei quem, o São Paulo vai melhorar. Só que, amigão, todos esses caras estavam aí, o São Paulo terminou o Brasileirão como? O São Paulo começou o Paulista como? O Paulista foi lindo pro São Paulo? Eu não lembro disso daí, não. Não lembro de falar, puto, o São Paulo, o Paulista tava gigante. Este time é mal treinado. Quando nós tínhamos um técnico que chegou, entendeu como era o elenco, entendeu como funcionava o elenco e treinou o elenco do jeito que ele deveria ser, fez o tal do feijão com arroz, porque o Dorival, ele não é um técnico excepcional, mas ele faz o tal do feijão com arroz. E esse feijão com arroz é o básico. E um elenco do São Paulo fazendo o básico, ele consegue tirar uma coisa. Esse técnico não sabe fazer feijão com arroz. Ele não sabe fazer nem fazer arroz com ovo. Ele não consegue fazer arroz. Ele não faz nada. Ontem, o jogo foi ridículo. O São Paulo começou bem. Começou ofensivo. Tomou um gol. Acabou, meu amigo. Acabou. Do momento do gol até o final do jogo, acabou. Não tem mais futebol do São Paulo. Eu não tenho o que falar desse jogo. A única coisa que eu tenho que falar é: vá tomar no olho do cu, diretoria. Vocês foram atrás de centroavante, olha quem fez a merda do gol. Mais um moleque. Rian Francisco. O cara que eu falei há 2, 3 vídeos atrás, que a diretoria juntamente com o técnico, claro, porque o técnico odeia o Rian Francisco. Eles acabaram com a confiança do moleque. A confiança do moleque tava na nuvem, tava acima das nuvens. O que eles fizeram? Ai, a gente tem que botar esses moleques com o pezinho no chão porque chegou no profissional. Burros! Burros! O elenco do São Paulo não é um elenco ruim, tá? O elenco do São Paulo, inclusive, é melhor do que alguns anos passados do São Paulo. Ah, mas o elenco agora tem muitos garotos. E quando não teve? Nós ganhamos o Paulista de 2021 com o quê? Com garotos. Eles estão destruindo São Paulo. Eles estão conseguindo acabar
com a confiança, eles estão conseguindo acabar com a vontade desse elenco. O que foi construído pouco a pouco, desde o Crespo, passando por Rogério, passando por Dorival, tá? O Carpini e o Zubeldia destruíram. E quem é o maior culpado? A diretoria, que é um lixo. Essa diretoria que tá querendo holofotes, mas que agora tá indo para sombras. Por quê? Porque é muito fácil aparecer na Vitória. É muito fácil. Eu nem tenho mais o que falar, galera. Eu tô literalmente sem ter mais o que falar. Eu pensei que hoje nós teríamos um novo ponto-chave, que seria a saída do Zubeldia e a entrada de um técnico que pegasse todo esse tempo de parada e treinasse o time. Pra gente voltar preparado pra Libertadores e voltar preparado pra reverter essa situação no Brasileiro. Só que o que nós vamos ter é férias pra esse bando de jogador que tá sendo mal treinado, né? E nós temos férias para um técnico que é um técnico horrível. É um técnico que não é pro São Paulo, nitidamente. Todo mundo já tá vendo isso. Ninguém mais aguenta mais. Ninguém mais. Ninguém mais. Só a diretoria. E aí o que a diretoria faz? Sai de férias. Dá férias pra essa galera. Eles estão merecendo. Nós vamos ser rebaixados. A gente só não vai ser rebaixado se acontecer um milagre. Não tem outro jeito. Porque o erro já foi feito. O erro está sendo feito. O erro do ano, que eu pensei que tinha sido antes do Sport, vai ser agora. Vai ser agora. Porque se nós tivéssemos pegado um técnico na derrota, no jogo do Sport, que foi um empate, se não me engano. Um empate, uma derrota, eu acho que foi empate. Se a gente tivesse demitido ali, tivesse chegado no técnico sem tempo, falado, putz, a gente não aproveitou a parada. A gente não aproveitou a parada, né? Então agora a gente pega um técnico. E aí agora esse técnico vai ter essa parada pra aproveitar. Só que não. Eu não sei mais o que vai acontecer com a gente, gente. A real de verdade é essa. Eu não sei o que vai acontecer com o São Paulo Futebol Clube. O objetivo desses caras é a destruição do São Paulo. E eles acham que eles são salvadores. Como confiar numa gestão de um cara que tá querendo usar, basicamente, muito mais do mandato de outro presidente do que dele próprio para reconstruir o São Paulo? Por que ele não usou os 6 anos dele? Porque o primeiro mandato era para reconstruir a confiança do torcedor, para trazer o torcedor de volta. O segundo mandato é para afastar. O segundo mandato é para destruir. O segundo mandato é para fazer tudo indo pelos ares. Tudo. Porque agora, por torcedor, foda-se quem ganhou a Copa do Brasil. Essa diretoria, ela achou
que ela ia ser lembrada porque trouxe uma Copa do Brasil. E sabe aonde que isso vai acontecer? Só na cabecinha desses caras. Em 2030, sabe o que vão estar falando? E o Júlio Casares? O que você acha? Pior gestão. Sabe o que ele vai falar para os outros? Não, eu sou lembrado pelo o presidente que trouxe a Copa do Brasil, né? Eu sou lembrado como presidente. Ele vai se autoafirmar. Quem está do ladinho dele, como Belmonte, que é outro bosta, é um absurdo o que tá acontecendo, cara. É um absurdo o que tá acontecendo. Em qualquer time de futebol profissional, de verdade, os caras que são sérios, que levam a sério, jamais dariam férias. Iam falar, gente, ó, infelizmente, não tem férias. Infelizmente, nós vamos usar esse tempo para treinar, para fazer fortalecimento, né? Para não ter mais lesão. Nós vamos fazer fortalecimento, nós vamos treinar, nós vamos ter um novo técnico que para ter uma mudança de ar aqui dentro, né? Para ter uma mudança de trabalho aqui dentro, porque se não está funcionando, nós vamos tentar fazer com que no segundo semestre seja melhor, né? Só que eles fazem completamente o oposto. Eles estão preocupados com férias, eles estão preocupados com prejudicar a próxima gestão com a bosta que eles fizeram, já pressupondo que a próxima gestão é deles, com a mudança de um nome, né? Porque vão tirar o Júlio Casares, talvez colocar o Belmonte. Juro pra você, se o Carlos Belmonte entrar como diretor de futebol, como presidente do São Paulo, na próxima gestão, é o fim do São Paulo Futebol Clube. É o fim do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo Futebol Clube vai virar uma portuguesa. Vai ser baixado para a Série B, não vai conseguir subir e vai ficar na Série B durante bastante tempo. Sabe o que esses caras vão fazer? Eles falam que eles estão preocupados financeiramente, que na verdade eles não podem fazer nada porque eles estão atados por causa do FDIC, né? Eles não podem gastar, eles precisam vender, né? Porque o negócio é esse. Só que nós, dos torcedores de São Paulo, nós já conhecemos como funciona o ciclo desses caras. E eu vou dizer o que vai acontecer. O São Paulo vai voltar. Quando voltar ao futebol, o São Paulo vai mal. Se o São Paulo for eliminado da Libertadores, o Zubeldia vai ser demitido. E aí o próximo técnico, ele vai vir com a missão de salvar o São Paulo de rebaixamento. E aí quem que o São Paulo vai trazer? O São Paulo vai tentar todos aqueles que a gente já sabe. Vai tentar o Rogério Ceni, vai tentar o Pedro, não é o Pedro Caixinha, é o outro português lá da Europa, que sempre, toda vez que fica sem técnico, falam desse cara. E aí ele sempre não vem por causa de dinheiro. Vai ser sempre o mesmo papo. Aí eles vão achar um técnico, esse técnico vai vir com a missão de salvar o São Paulo, para não cair, né? Esse técnico já vai chegar com uma pressão. Vai trabalhar com o elenco na pressão,
O São Paulo vai ser aquela luta, final de ano horrível. Se salvar. Se salvar. Ai, vai vir não, porque agora nós vamos planejar o ano que vem e tal. Igual fez todos os anos até agora. Todos. E é um ciclo. E o São Paulo vai novamente lutar por absolutamente nada. Uma coisa é você ter responsabilidades fiscais, mas você ter uma casa organizada. Que é, você contrata um bom técnico, você ter um elenco bom, que é o que nós temos. Nós temos um elenco bom. Tanto é que no começo do ano, em janeiro, se você pegar todos os jornais, todos os telejornais, os comentaristas falando, todos eles falavam que o elenco do São Paulo era um elenco bom. Era um elenco curto, tava ficando curto, mas era um elenco bom. Peças interessantes. E do nada, vira um elenco de bosta. Bom mesmo é o Zubeldia. E na verdade é o contrário. O elenco não é bosta. O problema é o técnico. Eu faço uma referência nessa hora com a seleção brasileira. A seleção brasileira é basicamente impossível você ter um elenco ruim. Os jogadores brasileiros, eles são bons. Só que não adianta você ter 20 jogadores excepcionais e não ter um técnico à altura. Um técnico que saiba trabalhar com o elenco. Só que a diferença é que na seleção brasileira, o técnico tem o poder, se bem que na seleção brasileira eu acho que técnico nenhum tem poder de nada, ele tem o poder de convocar os jogadores que ele quer para formar o que ele quiser de time. Então, ou seja, eu quero jogar num 4-3-3. Então, que tipo de jogador eu preciso? Eu preciso de pontas, preciso de 2 centroavantes, preciso de meia de criação, eu preciso de 2 volantes que são bons cães de guarda, eu preciso de 2 zagueiros, 2 laterais que chegam, que podem dar suporte para os 2 pontas, enfim. O São Paulo já é um pouco diferente. O São Paulo, o Dorival ganhou a Copa do Brasil, finalizou o ano ruim e falou assim, olha, vamos fazer um ano, um 2024 melhor. E eu preciso de tais peças porque eu quero jogar numa formação X. O São Paulo montou o time que o Dorival pediu, o Dorival abandonou. E aí trouxeram o Zubeldia. Vou até cortar o Carpini, porque o Carpini não valeu. E aí trouxeram o Zubeldia. E o Zubeldia mostrou que ele não sabe usar esse elenco. Se caso esse elenco dê alguma merda. Então, por exemplo, eu perdi o time titular, então eu falei, quem não viu o meu vídeo passado ou retrasado, eu acho que foi o retrasado, eu explico exatamente os erros de gestão que aconteceram no São Paulo. Eu explico que o Zubeldia, ele não sabe treinar um time. Não é treinar os 11 titulares, é treinar o time. É fazer um time criar cara, ter um esboço. Olha, o São Paulo... Cara, isso é um absurdo. É que eu não vou achar esse vídeo porque ele tá no Instagram, então vai ser muito difícil mostrar pra vocês.
Mas eu vi um vídeo que é um... Ou o cara é da Inglaterra ou ele é americano. E ele fala de times de futebol, né? E aí ele tava falando do São Paulo, né? O título do negócio era O São Paulo está em declínio. E aí ele fala, né, dos problemas financeiros e tal, só que ele cita uma coisa que é muito importante. Ele fala, o São Paulo, ele é um time sem identidade hoje em dia. Você não sabe como o São Paulo joga. Você não consegue dizer, olha, o São Paulo, ele pode mexer peças, mas ele sempre vai jogar desse jeito, do jeito X. Igual você pode falar dos times do Rogério Ceni, igual você pode falar dos times do Diniz, igual você pode falar dos times do Renato Gaúcho, igual você pode falar dos times até do Mano Menezes, que é horrível, mas ele tem um jeito de jogar. Então, você não vê o São Paulo... São Paulo não tem personalidade, São Paulo não tem... o jeito dele, né? Coisa que nós sempre fomos acostumados. São Paulo era um time que jogava sempre ofensivo. Ele não era um time retranqueiro. São Paulo nunca foi retranqueiro. Nem quando era com 3 zagueiros. São Paulo nunca foi retranqueiro. Então nós precisamos de um técnico que dê uma cara ao São Paulo. Que treine o time. Que treine os 20 e tantos jogadores. Para quando sair uma peça, entrar outra e o time continuar jogando a mesma coisa. Que eles saibam, olha, tem 10 jogadores a menos. Vai entrar só os moleques e tal, vai ter uns três jogadores titulares. Só que se o time é bem treinado, todos esses caras que não são titulares, eles vão saber como jogar. O São Paulo não tem isso. O São Paulo não tem treinador. O São Paulo não tem treinador. É só isso. Então, por exemplo, você vê vários torcedores do São Paulo que fazem vídeos, você vê algumas pessoas da mídia, né? Pô, ontem eu comecei a ver o vídeo, até pensei, falei assim, pô, o vídeo de amanhã eu acho que eu vou fazer um react do Barolo, porque eu tô literalmente concordando com 10% que ele fala. Por quê? Porque ele tava puto, porque ele tava colocando a culpa em Deus e o mundo, sendo que, na verdade, os jogadores, gente, os jogadores, eles são peças de um tabuleiro. Quem mexe essas peças é o técnico, né? É o técnico que organiza essas peças. Essas peças, elas têm que fazer o delas. Só que elas precisam de um norte, elas precisam se organizar. E não tem organização. Então, não adianta a gente bater nos jogadores, falar que os jogadores são lixo, falar que agora esses caras não prestam, sendo que a maioria deles estavam lá atrás quando a gente ganhou alguma coisa, porque o técnico não sabe usar esses caras. Então não adianta a gente ficar batendo. É porque esses caras não valem de nada. Não, quem não vale de nada é o técnico. Quem não vale de nada é o assistente do técnico. Quem não vale de nada é todos da diretoria. Aí, pô, os caras metem o pau no Muricy. O Muricy, coitado, eu tenho certeza que ele tá de mãos atadas. Eu tenho certeza. Que ele literalmente, hoje, ele tá completamente perdido. Porque ele se sente mal, que ele não pode fazer nada. Ele não quer se intrometer para não acabar com a saúde dele. E eu vou te falar, eu gosto do Muricy, só que tem coisas que falta. Porque o Muricy, ele é coordenador de futebol. Então ele tem que coordenar
olha a palavra, eles têm que coordenar a comissão técnica. É o Muricy que tem que falar, olha, nós queremos no São Paulo que o time jogue assim, assim, assim. E nós trouxemos vocês para fazer isso. Vocês têm capacidade? Tem. Então vai. Não tá tendo capacidade? É o Muricy que tem que falar. É o Muricy que tem que virar lá pro Júlio Casares e falar assim, olha, Júlio, eu como coordenador de futebol, eu tô vendo que o Zubeldia, ele não está conseguindo fazer aquilo que nós temos como pensamento. Ele não está conseguindo fazer esse time engrenar. Nós precisamos de uma mudança. É o coordenador de futebol que faz isso. Ele tem que coordenar tudo aquela bagaça. Só que parece que ele não faz. Ele tem medo. Ele tem medo de se intrometer. Ele tem medo de, sei lá, eu não sei o que ele tem medo. Só que também é um senhor que já teve problema de coração. Então eu acho, talvez, gostando do Muricy, querendo o melhor dele, que ele saia do São Paulo. Pelo bem dele, pelo bem da saúde dele, pelo bem da idolatria dele com o torcedor. Porque tem muito torcedor que amava o Muricy e ainda ama pelo que ele fez lá atrás, só que hoje mete o pau nele de uma maneira que eu acho injusta. Porque mesmo ele não fazendo a função dele, que eu acho que ele não está fazendo, porque se ele estivesse fazendo o Zubeldia estava fora, ele não merece. Assim como o Rogério Ceni quando foi mal no São Paulo, ele não merecia o nível das críticas que ele recebia. E ele saiu do São Paulo por preservação da idolatria. Tiveram que usar isso, hein? Usaram isso. Eu lembro que usaram. Então eu acho do fundo do meu coração que a gente tá emperrado. Eu acho do fundo do meu coração que a gente tá ferrado. E eu acho do fundo do meu coração que a partir do momento que eles deram férias, neste momento, depois de um 3-1 humilhante em casa, é o sinal maior de que as coisas estão indo pelo caminho do ralo. E eu nem sei mais o que falar, galera. A real é essa. Eu nem sei mais o que falar. Eu só espero que aconteça um milagre no final do ano e a gente não caia. Só que Libertadores esquece. Sul-Americana esquece. Eu acho que dificilmente a gente também pega uma Sul-Americana. Nós estamos indo para o caminho do ralo. Eu ia até falar do Dineno, mas eu acho melhor não. A única coisa que eu vou falar é, gostei da entrevista dele da apresentação, as coisas que ele falou, né? Ele falou muito bem de São Paulo e tudo mais. Gostei dele, ele parece ser um bom rapaz. É uma boa pessoa. Vamos ver. Não dá pra criticar ele por ontem. Não dá porque novamente as escolhas do Zubeldia são as piores possíveis. O cara ele tem a incapacidade de tirar o André. Ele não tira o André. Ele bota o André, aí depois ele bota o André com o Rian, aí ele bota o Rian com o André com o Dineno, aí ele bota o André com não sei quem, ele tira todo mundo, menos o André. E o cara que joga menos nessa merda desse time é a porra do André. Mas ele continua botando o André. E ele continua sem tirar o André. Então se a torcida independente não acordar
e continuar com essa vibe de paz e amor, com essa vibe de tá tudo tranquilo, só vou fazer videozinho pela internet, os caras não ter pressão nenhuma, a gente vai ter um pesadelo no final do ano. Nos vemos no próximo vídeo, que sei lá eu quando vai ser, porque agora tá de férias, não vai acontecer nada, né? Não vai acontecer nada. Então não vai ter nem o que falar. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo.